A paz do Senhor, irmãos. Feche seus olhos. Agora é a hora que você pede revelação a Deus. Você pede Ele para abrir o seu entendimento, para você entender a palavra de Deus sob a ótica de Deus. Não de uma ótica natural, mas da forma como Deus quer que você entenda. Pai de amor, libera nesse instante espírito de revelação. Nós precisamos, nós queremos, nós desejamos ver como o Senhor vê, entender como o Senhor entende, compreender como o Senhor compreende. Queremos ser como o Senhor, ó Deus. Então, abre os nossos olhos em o nome do Senhor Jesus. Deus, me dá palavras naturais que representem verdades espirituais em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, deixa eu dar um aviso aqui antes. Nós estamos em época de período eleitoral. E os irmãos sabem a dificuldade que nós estamos passando nesse país, né? Principalmente política, crise de liderança, crise moral, crise de princípios, e isso afeta a minha vida, a sua vida, afeta a vida da igreja também, porque nós estamos dentro desse contexto. E começou agora o período de propaganda política, e muitas às vezes desligam a televisão nessa hora e tudo, mas eu queria desafiar você a ouvir, ou se não, entra no site dos partidos ou dos candidatos e veja o que cada um defende. Porque é o seguinte, você é crente, pergunta para o seu irmão, você é crente de verdade? Então, crente de verdade, ele tem posicionamento sobre tudo, inclusive posicionamento político. Nós precisamos dos políticos. Se você falar assim, eu detesto político, eu não vou me envolver nisso, mas você vai ser liderado por eles. E você vai colocá-los lá. Se você não fazê-lo, outros vão fazê-lo. E eles vão definir leis que você vai ter que cumprir, que você vai ter que andar sobre elas, debaixo delas, que você vai ter que vivê-las. Então é muito importante que você escolha bem seu candidato, segundo os seus princípios, segundo os princípios da palavra de Deus, se você é um crente de verdade. Então deixa eu te falar algumas coisas que a Bíblia é contra, que um cristão jamais deveria apoiar. Nós somos contra aborto. Quero te falar isso com todas as letras. Nós somos contra aborto, nós somos pela vida. Nós pregamos a vida, não a morte. Somos contra. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós cremos que Deus definiu quando a pessoa nasce, homem e mulher, ponto. E assim devem viver. Nós cremos nisso. Eu sei das dificuldades que muitos podem ter com o seu próprio sexo, mas isso é um problema pessoal, individual, e cada um com a sua luta. Mas jamais transformar isso em algo que seja normalidade, porque nós não cremos que é. Nós somos contra ensinar e viver a escola por política. A nossa escola é sem política. Nós queremos que nossas crianças vão estudar para ter conhecimento e não para ser colocado uma ideologia na cabeça deles, porque nós já temos uma ideologia, a palavra de Deus. Então nós somos contra a violência. Nós somos contra essa questão de ódio que as pessoas passam para a sociedade falando nós e eles. Não, não é nós e eles não. Todos nós somos brasileiros e devemos andar em harmonia. Então, pensa nisso. Olha, entra no site do partido da pessoa que você está pensando em votar e vê o que é que eles defendem. Por quê? A hora que ele estiver lá, ele vai defender aquilo que está escrito ali. E se aquilo que está escrito ali é contra aquilo que nós cremos, e você ainda votou nessa pessoa e colocou ele ali, isso é um problema. É um problema para você, é um problema para mim, é um problema para a igreja, é um problema para a sociedade, é um problema para a sua eternidade. Porque você está apoiando algo, falando que é um crente de verdade, você é um cidadão do reino, e apoiando coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então é muitíssimo importante que você verifique. Não vote nulo, vote em alguém, porque tem pessoas aí decentes. Você sabe que nós vivemos numa democracia representativa. Então, precisa ter lá no Congresso pessoas que representem toda a nossa sociedade. Nós precisamos ter pessoas lá que nos representem. Pessoas cristãs,
que tem compromisso com a verdade, com a ética, com os valores cristãos. Então, vote conscientemente. Apoie conscientemente. Ouça o que a pessoa está falando e vote. Nós não temos partido político. Por quê? Nós já temos partido. É o partido de Jesus. Nós fazemos parte disso. Nós não temos aliança política com nenhum partido desse país. Por quê? Nós já temos uma aliança com o Senhor. Nós já somos cidadãos dos céus e somos aliançados com o Senhor Jesus. Estamos aqui só de passagem. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos testemunhar e nos posicionar pelo reino de Deus e pela doutrina cristã. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, vote conscientemente segundo os princípios cristãos. Ok. Bom, os irmãos sabem que amanhã nós começamos o nosso jejum. Amém, irmãos? Amém. Nossa, gostei desse amém. Agora eu fiquei animado para ministrar. Não, porque, né, o jejum, coisa boa. Sabe, quando eu penso que nós vamos jejuar 21 dias e que centenas de pessoas vão se converter por causa disso, eu fico muito animado. Quando eu penso que você está abraçando o ser sacerdote, vai testemunhar, vai ser instrumento de Deus, para o poder de Deus, para curas, para conversões, libertações, palavra de conhecimento, eu fico muito feliz disso. Porque você vai estar cumprindo aquilo para o qual você foi chamado. Sabe, qualquer outra coisa que eu e você façamos nesse mundo é bem-vindo, mas não é a razão da nossa vida. A minha razão de vida e a sua é o reino de Deus, é o propósito divino. Tudo que nós fizermos tem que caminhar na direção desse propósito. Amém? Fala para o seu irmão, você tem um propósito divino. Você tem um chamado. Chamado eterno. E ele começa aqui. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você, fazer um resumo disso que durante essa semana você vai ler no livro. Falando em livro, espero que você já tenha adquirido. Porque o jejum, a época do jejum, é época de transformação de vida. Transformação de vida acelerada. Porque sua vida está sendo transformada todo dia, mas no jejum, Deus tem pressa. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Nós renovamos a mente como? Ouvindo, lendo os princípios cristãos. O livro está escrito e tem lá exercício, tem coisas para você sublinhar, tem coisas para você responder, para que renove a sua mente. Então você precisa acordar. Eu estou aqui agora, vou ministrar, compartilhar um resumo do que você vai ler. Depois você vai ler de manhã, só você. Depois você vai ler isso na célula, depois no discipulado, depois você vai pregar isso, até que isso entre na sua mente e renove a sua vida. Até o dia que você consiga 100% pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, desejar aquilo que Deus deseja. Nessa hora, você chegou à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nessa hora, você está preparado para viver a eternidade. Amém? Amém? Nessa hora, você foi incluído 100%, faz parte da Nova Jerusalém. Amém, irmãos? E o livro da primeira semana está falando sobre a obra do Calvário. Sabe, irmãos, qualquer cristão começa a vida cristã aí, na obra do Calvário. A obra do Calvário é a coisa mais importante na sua vida em termos de entendimento, porque ela é o alicerce, ela é a base de qualquer vida cristã. Ninguém vai edificar nada, algo realmente sério, algo realmente duradouro, algo realmente eterno, se não for sobre a obra do Calvário. A obra do Calvário é o alicerce mor, é as colunas principais da sua vida e da minha vida cristã, porque ali eu e você aprendemos aquilo que sem isso não tem vida cristã. Então essa obra do Calvário, que é a obra redentora, hoje de manhã eu estava lendo sobre redenção, os vários entendimentos de redenção. Os cristãos têm um entendimento, mas existem algumas religiões que têm entendimento, que se dizem cristãs, sobre redenção, e eles excluem da redenção o que Cristo fez. Eles acham que redenção é outra coisa. Eu fico pensando, como que eles conseguem ler a Bíblia e ter esse entendimento? Mas eu vou te falar aqui que é redenção para nós, para mim e para você que somos cristãos. Redenção é
uma obra que alguém faz a nosso favor e que nós não daríamos conta de fazê-lo. Era impossível de nós fazermos. E aí a pessoa então, ela vê que a redenção é remir alguém. Remir é fazer algo no seu lugar. É fazer algo que jamais você teria condições de fazer. Então deixa eu te explicar um pouco mais sobre essa obra do Calvário. Então veja. Quando eu e você, nós em Adão, nascemos lá no Éden, Adão foi gerado por Deus, Deus estava ali discipulando Adão, acompanhando Adão, vivendo uma vida onde Adão deveria crescer. Deus vem falar para Adão: olha, você pode se alimentar de todas essas árvores do jardim, e inclusive a árvore da vida que estava no meio do jardim. Não tinha como Adão não vê-la, não tinha como ele não perceber, mesmo porque Deus estava ali. Do lado da árvore da vida tinha uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz para Adão assim: não coma dessa árvore, de todas as outras você pode comer, menos dessa, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. E Adão viveu ali, sei lá quanto tempo, a Bíblia não diz, seguindo o que Deus tinha dito. Certa vez veio um diabo conversar com Eva e fala, vou falar com as minhas palavras, não está bem escrito exatamente assim não, mas você sabe que eu tenho que, mostrar o contexto assim, porque se você ficar só resumido do jeito que está ali, talvez você não vai, a coisa não vai te tocar tanto. Então veja, o diabo chega para Eva e fala, eu acho que Deus é meio egoísta, porque ele pôs todas essas árvores aí, proibiu vocês de comerem. Aí ela falou, o que é isso? Lógico, Deus não é assim não, Deus nos ama. Ele colocou essas árvores aí para a gente comer de tudo. A única árvore que ele disse para a gente não comer é aquela ali, ó. Aquela ele disse que não é para comer, mas é porque Deus nos ama. Porque ele diz o seguinte: se nós comermos daquela árvore, nós vamos morrer. Então ele falou, então não coma daquela, mas do resto coma de tudo. O diabo vira para ela e fala assim, olha, a história não é bem assim. Deus não falou toda a verdade, ele falou só um pedaço da verdade. Realmente essas árvores que estão aí, vocês vão comer, vai fazer bem. Mas na verdade, Deus não quer que vocês comam daquela árvore, porque se vocês comerem dela, vocês vão se tornar como Ele. Não é que vocês vão morrer, vocês vão melhorar de vida. Você vai melhorar o padrão de vida. Falou isso para Eva. E a Bíblia diz que Eva ficou olhando para a árvore, porque o diabo pôs uma dúvida no coração de Eva. Ela ficou olhando para a árvore e percebeu o quê? Que a árvore era boa, que a árvore era bonita, que ela era desejável e que ela ia produzir algo na vida dela. Até então ela não tinha parado para ver a árvore. Por quê? Deus falou, não coma, não vou comer. Deus me ama, Deus me cuida de mim, Deus protege, Deus me criou, Ele vem aqui todo dia, Ele está aqui comigo todo dia, então por que eu vou olhar para aquela árvore? Aquilo ali é um veneno. Mas a hora que o diabo falou, entrou dúvida. A hora que entrou dúvida, Eva agora olhou para Deus e falou, será que o diabo está certo? Que Deus mentiu para nós? E aí ela falou, só tem um jeito de eu saber, vou experimentar. E comeu da árvore. Então o que é comer da árvore? Foi pecado. Mas o que é que levou Eva a comer da árvore? Isso é que é a coisa mais importante. Porque o pecado foi só uma consequência. Então Eva duvidou de Deus. E aí chega Adão, ela entrega o fruto para ele também duvida. Então, tanto Adão quanto Eva duvidou de Deus. Ou seja, eles foram incrédulos. Eles não creram naquilo que Deus disse. Agora olha a seriedade da incredulidade. Lá no livro de Hebreus, o escritor diz o seguinte: perverso coração de incredulidade. Então a Bíblia fala que quem é incrédulo, ele é perverso. E por que é que alguém pode ser chamado de perverso quando ele é incrédulo naquilo que Deus diz? Porque o que está por trás disso é o seguinte: para eu ser incrédulo no tocante a Deus, eu estou falando que Deus está mentindo. Eu estou falando que Deus não tem caráter. Eu estou falando que Deus não fala toda a verdade. Inclusive quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava mentindo. Então, é perverso, porque você olhar para mim e falar que eu minto, você deve estar certo. Porque eu sou carne, eu não sou perfeito.
Pode ser que em um ou outro momento isso tenha acontecido, ou pode até acontecer. Mas quando você olha para Deus, que é perfeito, e falar que Ele mente, aí a coisa foi longe demais. No reino de Deus, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino, os céus inteiros estão olhando para Eva e para Adão, para saber qual é a resposta que eles vão dar quando o diabo diz que Deus é mentiroso. Porque em outras palavras, porque o diabo foi politicamente correto. Ele não falou, Deus é mentiroso. Ele falou, Deus não falou toda a verdade, não é bem assim. Não é... Como normalmente os ímpios fazem, politicamente correto. Não fala a verdade. Deus, eu imagino que o céu estava olhando e falando, e agora? O que Adão e Eva vai fazer com essa afirmação do diabo? Porque o que Deus esperava era o quê? Que Adão e Eva falassem para o diabo, você é mentiroso. Você nasceu na mentira. Você é pai da mentira. Isso não tem a ver com Deus. Sai daqui, diabo. Mas ela não fez isso. Aceitou a mentira. Aceitou a dúvida. Agora imagina no céu, todo mundo vendo Deus, sabendo quem é Deus, sabendo a perfeição de Deus, e vendo que uma criatura de Deus, alguém que foi criado para se tornar como o Senhor, para ser semelhante a Deus, olhando para Deus e falando, eu não quero esse referencial na minha vida, porque ele mente. Então isso foi muito sério. Vamos ver. A coisa mais séria que Adão e Eva fez, e que o ser humano continuou fazendo desde então, é duvidando de Deus. Então a dívida do homem com Deus é justamente não crer. Isso é duvidar do caráter de Deus. Isso é falar que Deus não tem tudo aquilo que Ele diz que é. Deus diz que é santo, Deus diz que não mente, Deus diz que é a verdade. Quando eu duvido do que Deus está falando, então estou duvidando de tudo isso. Essa é a dívida que todo ser humano tem com Deus, de não crer, de atentar quanto ao caráter de Deus. Agora olha o que a Bíblia diz que é o reino de Deus. Para quem está anotando, Romanos capítulo 14, verso 17. A palavra de Deus diz o seguinte, em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo definindo aqui o reino de Deus, começou, o reino de Deus é justiça. O que o homem fez? Injustiça. Contra quem? Deus. Só que o reino de Deus é justiça. Isso não poderia ficar assim, por isso Deus disse, se você comer, você morre. Porque para Eva e Adão comerem da árvore, eles tinham que praticar uma injustiça, e assim eles iriam morrer. Qual era a injustiça? Duvidar de Deus. Porque Deus falou, se comer, morre. Para eles comprovarem isso, eles tinham duas opções, ou crer 100% do que Deus está falando, ou comprovar, e aí seria uma injustiça, porque estariam duvidando de Deus. Mas o reino de Deus é justiça. E Deus não pode voltar atrás da sua palavra, porque senão ele não seria perfeito. Se Deus fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra. Então como seria o reino da verdade, o reino de Deus? Não ia subsistir. O que Deus fala é aquilo, morreu, acabou. Deus falou, o dia que você comer, morre. O que aconteceu com o homem? Morreu. Agora, o que é morte na Bíblia? Morte na Bíblia não é deixar de existir. Morte na Bíblia é cortar o relacionamento com a vida, que é Deus. Deus é vida. Aqueles que não se relacionam com Deus, estão mortos. Então o que Deus estava falando para Eva, o dia que você comer, quebrou o nosso relacionamento. O dia que você comer disso, você não vai viver eternamente, porque você não tem condições de viver comigo, porque no meu reino é justo, e você cometeu uma grande injustiça. Foi isso, de certa forma. Então o que aconteceu? O homem morreu ali, separou-se de Deus. Aquilo que estava no homem, que foi a centelha que Deus soprou nas narinas do homem, você sabe, quando Deus fez o homem, fez ele naturalmente, mas soprou nas suas narinas, uma parte de Deus entrou, essa parte acabou de morrer naquele momento. Então o homem agora se tornou um ser natural, não tem mais espírito, não está, tem espírito, mas está morto, não tem jeito de comunicar com Deus, porque comunicamos, Deus é espírito, e nosso espírito fala com Deus. Então morreu. Bom, agora Deus está do lado de cá, e eu e você do outro lado. Éramos assim, uma separação. Mas a questão é que Deus é justiça, mas Deus também ama, nos ama profundamente. E agora ficou como restaurar, como reconciliar, como gerar vida novamente para o homem, porque o homem morreu. Agora precisava ser feito algo.
do lado do homem era impossível ele fazer algo para restaurar o seu relacionamento com Deus. Mas do lado de Deus havia uma possibilidade, havia um caminho para Deus restaurar, reconciliar o homem. E qual era o caminho? Existe um princípio espiritual, é uma lei de Deus. Uma lei definida o seguinte, que é a lei da redenção. O que é a lei da redenção? Quando alguém tem uma dívida impagável, que é impossível dele pagar, um parente próximo dele, que tenha condições de pagar, pode pagar no lugar dele. Se fizer isso, a dívida da pessoa está encerrada. Então veja, o homem precisava de um parente próximo, outro ser humano, que pudesse pagar a dívida do homem. Mas para pagar a dívida do homem, o homem agora se tornou um pecador. Quem é que podia pagar essa dívida? Uma pessoa que não tivesse pecado. Essa é a forma de pagar. Mas toda a descendência de Abraão, ou de Adão, é pecadora. Então é impossível. Deus tinha que achar um homem sem pecado para morrer no lugar do ser humano, pagando a dívida para salvar o ser humano. Porque se alguém morresse, alguém que não tivesse pecado, morresse no lugar do homem, está pago a dívida. Porque o homem morrer pelo seu pecado é o normal. Mas alguém que não tem pecado morrer por ele, então está paga a dívida. E aí se restaura, se restabelece o relacionamento com o homem. Então a obra do Calvário é a obra da reconciliação. A redenção é a reconciliação. Mas aí nós encontramos um problema. Cadê o homem sem pecado para morrer no lugar do outro? Não se achou na face da terra. E aí Deus propõe para Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que o escritor de Hebreus esclarece esse momento. Olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus recebeu uma proposta de Deus. E qual era a proposta? É o seguinte: só tem uma forma de nós restaurarmos o ser humano. Deus ama, olhando, vendo o homem perdido, o homem destruído, não nasceu para isso, não foi criado para isso, mas estava completamente destruído. Deus ama tanto, falou: eu preciso resolver isso. Aí chama Jesus e fala: tem uma proposta. Jesus qual? É o seguinte: você precisa se esvaziar das suas prerrogativas divinas e precisa virar homem, se tornar homem. E como homem, você precisa viver um tempo na terra sem pecado, sendo tentado em tudo, mas sem pecar. E no final, morrer numa cruz. Se você fizer isso, nós podemos trazer o homem de volta, nós podemos reconciliar o homem, porque aí a lei da redenção será cumprida. Essa é a única forma. Se você fosse Jesus, você aceitaria isso? Pois é, Jesus aceitou. Graças a Deus. Veja, olha o que a palavra de Deus diz. Que Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Porque talvez você daria a vida pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, ou por alguém muito importante para você. Esses dias, na nossa equipe, a esposa de um pastor, ela tinha um problema nos rins. Aí um deixou de funcionar, e o segundo foi deixando de funcionar, e ficou, parece 10% funcionando. Aí o médico falou: olha, vai morrer, não tem jeito. E aí procuraram um doador de rim, não encontrou. Por incrível que pareça, o esposo dela daria certo. Depois então, na hora, porque eles olharam primeiro os irmãos, pais, sei lá, parente e tudo. Nenhum era compatível. Mas o marido era compatível. E aí o que ele fez? Doou o rim para ela. Então fizeram já o transplante, e está muito bem ele e ela.
Então assim, às vezes alguém se anima a fazer isso, mas alguém faria isso para um desconhecido? Vamos piorar um pouco, alguém faria isso para um inimigo? Você fala, morre coisa ruim. Você me prejudicou tanto, ainda vai levar um rim meu? Mas de jeito nenhum. Que dirá a sua vida? Pois é, a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Quem são os pecadores? Os que não creem em Deus. Os incrédulos, os perversos que diz contra Deus. E Jesus resolveu morrer por esses perversos incrédulos. Ele abriu mão da sua glória, das suas prerrogativas divinas e se tornou homem. E como homem, passou todo o tempo sendo tentado pelo diabo em todos os aspectos. É o que está escrito na palavra de Deus. E no final morreu. Morreu para quê? Para pagar a sua conta e a minha. Qual conta? De incredulidade em Deus. Essa é a conta. Essa é a injustiça que eu e você, que todo ser humano pratica. Não crê em Deus, não crê na palavra de Deus, fala contra o santo. E aí Jesus morreu. E aí quando Jesus morreu, eu agora e você temos uma opção: olhar para a obra do Calvário e crer que realmente aconteceu isso, e que aconteceu por amor, e que agora, se eu crer nisso, agora eu restauro. E olha o que é que Deus fez. Eu me perdi por ser incrédulo, mas eu vou ser salvo por crer. Então a vida com Deus, então, agora se tornou crer. O que é crer? Fé. Fé é crer. Então a Bíblia diz que o justo, o Filho de Deus, vive por fé. Então eu tenho que viver agora crendo. Ou seja, aquilo que Eva e Adão fizeram lá, e que todos os homens continuam fazendo, não crendo em Deus, separa. Mas para andar com Deus, o que Ele colocou? Você precisa acreditar que eu falo a verdade. Você precisa acreditar na minha palavra. Você precisa acreditar que eu sou perfeito, que eu tenho caráter, que eu sou santo. Eu preciso crer nisso. Quando alguém crê nisso, e crê que Jesus morreu por mim, restabelece. Restabelece o quê? A minha comunhão com Deus. Agora eu saio dali. A palavra de Deus diz que quando eu creio, eu sou transportado para o reino de Deus. Agora eu vivo aqui, agora eu vivo com Deus. A obra do Calvário foi feita para reconciliar eu e você com Deus. Amém, irmãos? Você fala, pastor, mas é simples assim, só crer? É, mas esse simples assim é que é o problema do ser humano. Ele não crê em Deus. Ele até duvida que Deus existe. A incredulidade é a tal ponto que muitos afirmam: Deus não existe. Aí Deus fala: bom, se você quer viver eternamente, você vai ter que crer que eu existo. Você vai ter que crer que eu sou a verdade. Você vai ter que crer que eu só falo a verdade. E aí aqueles que creem, Deus dá de graça essa vida e essa reconciliação. Então a obra do Calvário é a maior manifestação da graça de Deus para você e para mim. Aqueles que não mereciam nada, Deus deu de graça tudo, basta crer. Isso volta à origem quando nós fomos criados. Quando Deus falou e o homem creu e depois duvidou. Então crer no Senhor, crer nessa obra, crer quando eu não merecia nada, porque eu é que falei mal de Deus, eu é que disse que Deus é mentiroso. Então essa é a maior manifestação da graça de Deus, a obra do Calvário. Fala para o seu irmão, você crê nisso? Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Então veja, a minha vida cristã e a sua começa aí. A obra do Calvário é o início. É o início de uma nova vida. Fala para o seu irmão, você está vivo pela obra do Calvário. Mas a obra do Calvário, além de reconciliar com você, eu e você com Deus, ela produziu mais algumas coisas. Tem consequências que, caso eu entenda e creia, a minha vida será completamente outra. A primeira consequência que a obra do Calvário produziu foi justamente tornar Deus novamente feliz. Porque imagina aqui,
Deus cria o homem, está ali se relacionando com o homem, está vivendo com o homem. De repente o diabo colocou uma dúvida na cabeça do homem que destruiu o relacionamento com Deus. E o homem vira as costas para Deus. Não foi Deus que expulsou o homem. Foi o homem que virou as costas para Deus. Foi o homem que olhou para Deus e falou: não quero mais, não acredito em ti e nem tenho o Senhor como referencial. Na verdade eu quero ser Deus. Isso é uma perversidade terrível. Então veja, Deus criou o homem para viver, ter comunhão, ser filho, desfrutar juntos. De repente ele vira as costas e vai viver a vida e fazer tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus vive e àquilo que Deus pratica. Então você imagina, eu tenho 2 filhos, tenho 6 netos. Falando nisso, amanhã eu vou ver minha neta que nasceu, eu não conheço ainda, vou conhecê-la amanhã em nome de Jesus. Ah, não, irmão, você alegra comigo aí. Tem misericórdia aí. Bom, então imagina, você tem um filho, você gera o filho, você cuida dele, você o alimenta, você investe na vida dele, e aí ele cresce. E um dia ele chega para você e fala assim: você não vale nada na minha vida, você nunca fez nada por mim, você é um grande mentiroso. E vira as costas, sai da sua casa e sai falando mal de você, e falando que você não é referencial, e vai fazer tudo aquilo que é contrário àquilo que você ensinou. Como que é que fica o seu coração? O que você acha que ficaria o coração de um pai, de uma mãe, com um filho assim? Inicialmente vai ser um baque, você pode ficar contrariado, irado, isso eu e você. E talvez outros não fiquem com paixão, sei lá. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todos ficarão tristes. Tristes com a opção do filho. Pois é, Deus, quando o homem fez isso, ficou triste. Ficou triste. Olha o texto que nós lemos aqui, o que ele diz? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, que lhe estava proposta. Então não está escrito isso aqui no texto. Agora eu vou te dar minha opinião, você não precisa ficar com ela. É só uma suposição. Eu creio que quando Deus falou para Jesus, e quando, como está escrito aqui, que Jesus aceitou por causa, estava otorgando pela alegria, era a alegria de Deus. Jesus está lá, junto com Deus, vivendo na eternidade, e vendo Deus triste por causa da opção do homem. E Jesus pensou: quer dizer que se eu me esvaziar das minhas prerrogativas divinas, me tornar homem, permanecer sem pecado e morrer, Deus volta a ficar feliz? Então eu suporto isso. Por quê? Deus ia ficar feliz. Feliz de quê? Porque agora o filho que estava perdido voltou. O filho que estava destruído agora teve vida. O filho que foi embora retornou. A Bíblia fala de uma parábola muito interessante, que eu acho que exemplifica tudo isso que eu estou dizendo. A parábola do filho pródigo. Isso aconteceu, Jesus falando, numa parábola. Você sabe que o pai ali do filho aponta para Deus, o filho ali aponta para mim e para você, principalmente o filho pródigo, porque tem a ver com o gentio. O outro filho aponta para os judeus, você sabe disso. Então o que acontece? Um dia o filho chega para o pai e fala: me dá parte aí, me dá minha herança que me cabe. Em outras palavras, herança, quando é que um filho recebe herança? Quando o pai morre. O que ele está falando? Não me importa que você morra, deixa que eu fique com a herança. Me dá a parte. E saiu, e a Bíblia diz que ele gastou a herança de forma dissoluta, de forma errada, da forma como não foi o jeito que o pai ensinou. Ele torrou tudo. Agora o que aconteceu com aquele pai? Ficou triste? Com certeza. E a Bíblia fala que quando o filho caiu em si e retornou, diz que o pai estava esperando na porta. Ou seja, aquela tristeza, mas na expectativa de que um dia o filho mude de ideia. E ele ficou ali. Quanto tempo ele ficou? A Bíblia não diz. Ficou ali um dia: meu filho vai voltar hoje. Não voltou, tristeza. Outro dia: meu filho vai voltar. Não voltou, tristeza. Até um dia que ele vê o filho de longe e sai correndo para abraçá-lo. Por quê? A alegria voltou. E o que aconteceu? O filho chega, o que o pai faz? Uma grande festa. Por quê? A alegria voltou. O filho voltou. O pai agora está alegre. Então veja, a primeira consequência da obra do Calvário é que Deus está feliz comigo e com você. Agora nós temos um Deus feliz. Por quê? Porque agora os filhos voltaram.
Aí, você não deu assim um glória a Deus com isso? Eu estou aqui frustrado. Deixa eu te dar mais alguma coisa para ver se você entende isso. Quando você está diante de alguém muito poderoso, e tem muito poder, vamos pensar seu chefe, para aqueles que trabalham, e que depende dele você ser promovido ou não. Se ele está triste, como que é que você fica? Se ele está feliz, isso te anima a pedir uma promoção, isso te anima a ir lá, conversar com ele, levar um docinho, mostrar seu serviço, falar que estou aqui, olha o meu serviço, tudo bem. Se ele está feliz, você é animado, mas se ele chega triste lá no serviço, você fala, eu tenho um trabalho fora hoje, viu, chefe, para fazer, porque não é bom andar com um chefe triste. O escritor de Neemias, escrevendo, ele falou assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus está alegre, e você é filho dele, você pode ter certeza absoluta, que tudo vai concorrer para o seu bem, porque Deus está investindo na sua vida sempre. Está à sua disposição tudo. Por quê? Ele está feliz com você. Está melhorando, vou dar mais um exemplo. O meu filho mais novo, quando nós mudamos aqui para São Paulo, ele estudava lá no Objetivo, tinha acho que uns 14, 15 anos, e ele um dia chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho uma festa lá dos meus colegas, lá na sala de aula, lá, eles estão fazendo, e eles me convidaram, e eu queria ir. Eu falei, mas você vai nessa festa fazer o quê? Não, pai, eu vou lá, eu preciso fazer um meio de campo com eles, porque você fala que eu sempre tenho que testemunhar para todo mundo do que eu sou, da minha identidade, de Deus, para que eles possam ser salvos, então eu preciso estar junto com eles. Porque a hora que eu chamá-los para a igreja, para um culto, aí eu falo, eu fui lá na sua festa, agora você vai lá comigo na igreja. Eu falei, isso é bom de argumento, né? Eu falei, mas deixa eu te fazer umas perguntas. Essa festa tem droga? Ele falou, pai, eles são tudo ímpio, vai rolar droga, vai. Eu falei, você vai se drogar? Ele falou, não. Tá. Eu falei, lá também tem bebida? Alcoólica, tudo? Tem. Você vai encher a cara? Não vou fazer isso não. Eu falei, tá bom. Lá também vai ter assim, prostituição, aquelas coisas, né, que rola, tá? Eu falei, pai, é lógico que tem pegação no meio deles. Eu falei, e você vai pegar? Ele falou, lógico que não, pai. Eu falei, então o que você vai fazer lá? Você não vai fazer nada do que eles fazem, você é o chato da festa. Você chega lá, o cara oferece droga, você fala, não, eu não pego droga. Não, toma aqui um uísque. Não, também não quero. Não, vamos ali para o quarto. Não, nem pensar. Você é o chato. É o cara que está junto, mas não está lá só para condenar, criticar eles, que eles vão pensar assim, não vou criticar, mas você não vai fazer nada do que eles fazem, você está fazendo isso com a sua atitude. Você pode não falar, mas estou falando, mas então o que você veio fazer nessa festa? Ele ficou assim. Falei, isso é bom de argumento, mas eu tenho a sabedoria de Deus. Você entendeu, rapaz? Aí falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso definir as suas escolhas, mas dependendo delas, você tem 100% meu apoio. Dependendo delas, eu estou fora. Te ajudo em nada. Então, se você tomar uma decisão de fazer a coisa certa, você tem meu carro, você tem o dinheiro, eu te levo, te ajudo, tudo que você precisar. Mas se você resolver de fazer algo errado, eu não vou te empurrar no abismo e nem vou te ajudar a pular lá dentro. Então, em outras palavras, o que eu disse para ele? Se eu estiver feliz com as suas escolhas, você tem tudo. Se eu não estiver, você não tem nada. Deus feliz, você tem todo o apoio de Deus para tudo. Agora você entendeu, né? Agora, olha bem. A obra do Calvário deixou Deus feliz. E quando Jesus terminou a obra do Calvário, o que ele disse? A última coisa que Jesus disse lá na cruz: está consumado. Isso significa o quê? Que eu não preciso fazer mais nada para deixar Deus feliz. Ele já está feliz comigo. Se o diabo falar, hoje você não foi na célula, né? Deus agora está triste.
Não orou de manhã, então Deus está triste. Ah, você gritou com a sua esposa, então Deus está triste. Ah, você não foi submisso ao seu marido, Deus está triste. Isso é uma mentira do inferno. Por quê? A obra do Calvário deixou Deus feliz eternamente com você e comigo. Não existe mais algo para eu deixar Deus triste ou Deus infeliz. Não tem nada que eu possa fazer para aumentar ou diminuir a alegria de Deus, porque Ele já está alegre completamente. Por quê? Jesus fez o que tinha que ser feito. Não sobrou nada para você e nem para mim. Por quê? Porque nem eu e nem você tínhamos condições de fazer nada para que Deus voltasse a estar feliz. Só Jesus poderia fazer isso, e já foi feito, e 100%. Então hoje, quando você olha para o Senhor, Ele está sempre rindo para você. Deus não está com um chicote na mão para te dar, esperando você errar e na sua cabeça. Muitos crentes pensam assim, mas a obra do Calvário deixou Deus feliz com você e comigo. Amém, igreja? Amém. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Amém. Fala para o seu irmão, Deus está feliz com você. Fala para ele, assim você tem tudo de Deus, vai em paz. Pode pedir, pode orar, pode tomar posse, porque Deus está feliz. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência: o que o pecado e a decisão de Adão e Eva fizeram comigo e com você, com eles e com toda a humanidade, é que desfigurou completamente a criatura que Deus criou. 100% desfigurado. Na verdade, morreu, porque o espírito aqui dentro morreu. Mas quando eu creio na obra do Calvário, o que acontece? A consequência primeira dela é deixar Deus feliz pela restauração, pelo retorno do ser humano a Deus. Retorno não por obra do homem, mas por obra do próprio Deus. Mas a segunda consequência é, Ele fez uma nova criatura. Nasceu um novo ser, criado agora segundo o DNA de Deus. Aquele DNA humano, ele foi deteriorado. Houve uma mutação nele, de tal forma que prejudicou completamente o homem. Agora não, Deus criou um novo ser, chamado nova criatura. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, fala, as coisas velhas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Eu e você agora somos nova criatura, completamente outra. Então existe aqui dentro uma nova criatura. Nessa nova criatura só falta uma parte a ser completada na minha vida e na sua, que é nós recebermos um corpo glorificado, que vamos recebê-lo assim que Jesus voltar, amém? Então quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo como o corpo que Ele tem. Não é esse corpo deteriorado, esse corpo Deus chama ele de carne, e a Bíblia diz que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Então eu e você precisamos de um novo corpo para viver eternamente com Deus, um corpo que não tem desejo de pecar, um corpo que não é deteriorado, um corpo que não envelhece, irmãs. Não precisa de botox. Não cresce para frente, para trás, para o lado, não. Perfeito. Essa é uma parte ótima, né? Então essa é a minha situação e a sua hoje. Somos novas criaturas. Fala para o seu irmão, você é uma nova criatura. Fala para o outro do lado, você também é uma nova criatura. Cutuque quem está à frente, fala, você também é uma nova criatura. E essa nova criatura, criada segundo o DNA de Deus, ela tem uma comida especial. Essa velha criatura, aquilo que eu era e que você era, come aquilo que você deseja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que o mundo oferece. É a comida da velha criatura. O mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo do diabo, e a comida que ele oferece é o que o mundo come. A nova criatura come outra comida. Jesus diz que a comida que eu e você comemos é a comida que Jesus comia. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram, come, mestre. Ele falou, já tenho uma comida. E esse cara pensando, quem foi que trouxe um yakisoba para Jesus? Não, melhor, quem foi que trouxe um piqui com frango para ele? Quem foi? Não é possível.
Nós fomos comprar comida, alguém aqui chegou antes, deu um piqui com gariroba para ele. Jesus falou: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então essa nova criatura, ela se sustenta, ela se fortalece, ela se alegra, comendo a vontade de Deus e realizando a obra de Deus. Por que é que nós estamos fazendo esse projeto esse mês? Então estamos começando o jejum. Para quê? Para que você se alimente mais ainda da vontade de Deus. Por que esse projeto em termos de testemunhar? Para que você possa realizar a obra de Deus. Por quê? Eu e você, a nova criatura, a sua nova criatura, come, se alimenta, se fortalece e cresce e avança, fazendo a vontade de Deus e realizando a obra de Deus. Quando eu entro nisso, eu cresço, eu avanço. Até quando? Até me tornar como Jesus Cristo. Na verdade, eu já sou Jesus, mas eu preciso desenvolver isso, até que eu me torne na estatura do varão perfeito, que é Cristo. Deixa eu chamar um irmão aqui para me ajudar nisso, que só para mostrar. Esse irmão que está atrás de você, irmão. Atrás. Você é arquiteto. Você que olhou para mim agora. Vem aqui, por favor. Você. Vem cá. Tu. Exatamente. Vem aqui um pouquinho. Eu sou um cara de estatura mediana. Sobe aqui. Pois é. Eu preciso comer bastante. Eu não sei que comida ele comeu, mas com certeza foi diferente da minha. Pois é, ele é Jesus. Eu preciso comer até chegar aqui, ó. Eu estou comendo muito, mas não estou chegando aqui, eu estou chegando aqui. Mas quando você come a vontade de Deus e realiza a obra dele, como Jesus, essa era a comida especial de Jesus, você vai se tornar igual a ele. Você vai chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Fala para o seu irmão: você está bem disposto para esse projeto? Obrigado, irmão. Obrigado. Então a nova criatura tem uma comida diferente. Fala: pastor, mas o meu trabalho, minha profissão? Não tem problema, isso é só um disfarce para que você execute a obra de Deus onde você está. Porque na verdade, eles olham para você, talvez não vai perceber, mas você é uma nova criatura lá. Para quê? Manifestar aquilo que você é, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus lá no seu trabalho e lá na sua escola, lá na sua família? Qual é a vontade de Deus? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é o instrumento para isso? Você. Deus te levantou para isso. Você foi levantado, não foi para ganhar dinheiro, foi para testemunhar. E de quebra você ganha dinheiro também. Você não foi levantado para cumprir metas lá na empresa. Pode cumprir. Você não foi levantado para ter um diploma de universidade. Você está lá para testemunhar, ser instrumento de Deus, fazer a obra dali, manifestar a vontade de Deus, ganhar, testemunhar para aquelas pessoas, e você acaba ganhando um diploma, você acaba conquistando as metas, você acaba crescendo na empresa, você acaba sendo bênção naquele lugar. Que é para isso que eu e você fomos chamados, ser bênção. Quando é que eu sou bênção? Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu realizo a obra de Deus. Então nós estamos envolvidos nesse projeto para quê? Muitos podem pensar: o pastor está lá dormindo, estava com insônia, aí que rolou, caiu da cama, bateu a cabeça, e vou fazer um projeto para a igreja. Não, não é isso não. Nós estamos criando instrumentos para que você coma a comida que Jesus come. Porque se você ficar sentado aí como você está agora, olhando para mim com esse olho aberto, só isso, você não vai crescer. Você vai engordar, ficar só sentado aí. Só olhando, só comendo, sentado, quieto, sem praticar. Então esse projeto que nós estamos fazendo é para te dar um instrumento de prática. Colocar em prática aquilo que eu estou te falando agora. Colocar em prática o que a obra do Calvário propiciou a você. A nova criatura vive e se alimenta da vontade de Deus e de realizar a obra de Deus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Quem quer essa comida, dá um glória a Deus. Então fala para o seu irmão: entra no jejum de corpo, alma e espírito.
Agora veja, a primeira consequência então da obra do Calvário, depois da reconciliação, agora que eu sou uma nova criatura, é: Deus está feliz e eu vou viver em paz, porque Ele está feliz. Eu não vou trabalhar mais com aquela tortura de querer satisfazer Deus, porque Deus já está satisfeito. Eu não vou trabalhar mais pensando: e o que eu fiz? O que eu não fiz? Será que está certo? Será que está errado? Não, acabou isso, Deus já está feliz. Então eu me tornei agora, a segunda consequência, uma nova criatura. Eu me alimento agora da vontade e da obra de Deus. E a terceira consequência é que essa nova criatura, Deus preparou uma poderosa vida abundante para ela. O que é vida abundante? Vida abundante é quando sobra, é quando vai além. Se você hoje está vivendo só tentando suprir as suas necessidades, eu quero te falar que você está vivendo infinitamente aquém daquilo para o qual Deus te chamou. Você está vivendo muito aquém daquilo que Deus preparou para você. Deus preparou uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. O seu casamento não pode ser um casamento ruim, porque Deus tem um casamento abundante para você. A sua saúde não pode ser uma saúde ruim, porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. A sua prosperidade não pode ser uma miséria. Por quê? Porque Jesus se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Alguém: pastor, mas isso é espiritual também. Mas a Bíblia, se você ler esse versículo, você vai ver que está falando de um contexto de finanças. Então, tudo, relacionamentos. Meus relacionamentos são truncados. Não aceite isso, porque Deus tem relacionamentos abundantes. É uma vida abundante. Aí você fala: então, só pode ter acontecido alguma coisa, porque a minha não é. Aí você fala: o irmão aqui então levou minha parte. Pergunta para o seu irmão: você levou minha parte? Porque está faltando aqui. Fala para ele: não levei sua parte não, estou buscando só a minha. E tem muito para você também. Pastor, mas então o que é que está acontecendo? A obra do Calvário está consumada. Deus está feliz. Eu sou uma nova criatura. E cadê minha vida abundante? É simples, irmão. Como que é que o homem vivia aqui? Incrédulo. O que é que Deus definiu aqui? Então, para viver comigo, você tem que crer. Porque senão não dá para viver comigo. A vida abundante está pronta. O escritor de Efésios diz o quê? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Regiões celestiais em Cristo. Então não é vida natural, é vida espiritual, vida sobrenatural. Aqui tem tudo. Como que eu tenho acesso a isso? Fé, crendo. Eu te desafio, e pode fazer algo. Faça uma pesquisa na sua vida. Tudo aquilo que você crê 100% no que Deus diz, você está bem. Você está em paz. E você tem sobrando. Aquilo que há dúvida no seu coração, é onde as coisas não chegam. É onde as coisas não acontecem. É onde está faltando. É aquilo que não há fé. Nós lemos aqui, nesse versículo, que Jesus é o autor e consumador da fé. O diabo é o autor e consumador da dúvida. Quando você tem dúvida, é o diabo. É o diabo que está te falando. É o diabo que está colocando minhoca na sua cabeça, do jeito que colocou na cabeça de Eva e Adão, e o resto é história. E se você mesmo como uma nova criatura, não viver por fé, não viver crendo, você acaba não desfrutando da vida abundante que Deus já preparou. Já preparou. Deus não vai preparar. Deus está feliz e fez uma mesa farta e fala: entra e coma. Mas isso precisa de fé, porque no reino de Deus se vive por fé. Então exercite a sua fé na pior área da sua vida, e você vai vê-la mudar completamente. Porque tudo que a sua vida precisa, Deus já fez. Basta que você tenha fé e ela vem à existência. O que é fé? É a convicção. Fé é a certeza. Certeza de quê? Que Deus já fez. Então a fé traz à existência
dessas regiões celestiais, por aqui e por agora. Porque aqui está tudo feito. Eu preciso tomar posse, eu preciso ter fé, eu preciso chamar a existência. E aí vem. Basta que você viva por fé, e a vida abundante vai se estabelecer na sua vida. Fala para o seu irmão, você quer vida abundante? Fala para ele, ande em fé. Quarta consequência. A primeira, Deus está feliz. Fala para o seu irmão, Deus está feliz com você. Fala, por isso é a sua força. Você é uma nova criatura. Você não é mais essa carcaça carnal que você está vendo aí. Deixa eu te dar um exercício, fazer um exercício de casa. Chega diante do espelho e veja a nova criatura. Você vai ver que é muito mais... Eu faço isso todo dia, que você sabe. Se eu não olhar isso, eu desanimo com a vida. Eu olho lá e falo, não, você não é isso que parece, você é algo melhor, está lá dentro. Aí eu fico olhando até que eu vejo. Aí eu saio feliz da vida. Falo para minha mulher, nossa, mas eu sou demais. Deus fez um sujeito ali que você precisa ver. Ela fala, então abre meus olhos também. Deixa isso para lá. Então, nova criatura. Mas você também, essa nova criatura, Deus também definiu uma nova vida, uma vida abundante. E a obra do Calvário também fez algo importantíssimo para você e para mim. Que é o quê? Nos libertou do diabo. Então deixa eu te explicar isso. De vez em quando eu vejo as pessoas fazendo aí roteiro de libertação, um roteiro para acabar com alguma coisa que você fez lá não sei aonde, porque você está oprimido pelo diabo, o diabo tem legalidade na sua vida e não sei mais o que e tudo. Sabe, eu não vou ficar discutindo isso, só estou falando que a Bíblia diz o contrário disso. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui, chegou uma moça. Falou, pastor, eu preciso falar com você. Eu atendi. Ela falou assim, eu falei, o que foi? Eu quero que você expulse esse diabo que está aqui no meu ombro. Onde? No ombro. Você tem certeza? Tenho. Eu falei, quem te falou que tem um diabo aí? Não, eu fiz um curso aí, alguém orando lá por mim, disse que eu tenho um diabo aí, e é por isso que eu ando pesada, porque ele pesa. É por isso que as coisas não dão certo na minha vida, tudo que eu tento não vai para frente, porque esse diabo atrapalha tudo. Eu falei, por que essa pessoa não expulsou esse diabo então? Porque só quem tem autoridade com a minha vida é que pode fazer isso. Você é o pastor, você tem autoridade espiritual. Então pode expulsar. Eu pensei, se eu falar que ele não está aí, você acredita? Não. Eu falei, tá bom. Sai, diabo! Agora você está livre. Ah, que bom. Então vai em paz. Aí eu fiquei assim, sabe, triste. Porque alguém colocou algo na cabeça dela que a Bíblia diz o contrário. A palavra de Deus diz que Jesus triunfou sobre as potestades, sobre os principados na cruz. A Bíblia diz que o Senhor resgatou eu e você das mãos do diabo. Então, olha, eu e você não estamos mais presos. Não somos mais escravos do diabo. Eu estou liberto. Imagina um filho de Deus nas mãos do diabo. Não existe isso. Então eu estou liberto do diabo. Agora, olha, enquanto eu estava escravo do diabo, não tinha jeito de eu lutar contra ele, porque eu era escravo dele. Não tinha jeito de eu enfrentá-lo, porque eu era escravo dele. Ele tinha mais poder do que eu. Mas agora, essa nova criatura, liberta do diabo, agora eu posso encarar o diabo. Agora eu posso brigar com ele. Por quê? Além de eu ter sido liberto pelo Senhor, o poder de Deus habita em mim. E o poder de Deus é maior do que aquele que habita no mundo, está escrito. Então não confunda libertação, que a obra do Calvário já fez, com guerra espiritual, que agora eu posso guerrear, que você pode guerrear, e que devemos guerrear. Por que devemos? Eu e você somos cidadãos dos céus, mas aqui a terra não é céu. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Esse mundo não tem a ver com o Senhor, esse mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. Então, na verdade, nós somos cidadãos dos céus, mas estamos na casa do diabo. E por que nós ainda estamos aqui?
justamente para anunciar a obra do Calvário, para libertar as pessoas, para tirá-las do domínio do diabo, da potestade. Agora você acha que ao fazer isso o diabo vai ficar lá com os braços cruzados, falando, tá bom, leva todo mundo embora? Não é assim. Ele vai resistir, ele vai guerrear. E o que Jesus diz? Não tenha medo, não tem problema, porque toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele falou, entra e amarra o diabo. Ele falou, amarra o valente que você saqueia a casa. Então amarra o diabo, resista o diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Eu não tenho poder sobre você e nem tem poder sobre a minha vida. Porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Somos novas criaturas, filho do Deus Altíssimo. E o diabo tem que respeitar. Agora, ele vai blefar, ele vai resistir. E eu e você vamos para cima. Olha o que Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, a igreja vai avançar contra as portas do inferno, e elas não vão resistir, vão cair, e nós vamos libertar aqueles que estão presos lá. Porque um dia alguém fez isso por nós, hoje é eu e você que fazemos por eles, por outros para que sejam libertos do poder do diabo. Fala para os seus irmãos, você já foi liberto do diabo. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Agora, tem guerra espiritual sim. Se você achar que não tem guerra, se você é ruim da cabeça. Tem guerra, mas não estamos presos pelo diabo. Nós temos poder e temos que sim investir e andar, estabelecer o reino de Deus, porque a nossa comida é a vontade de Deus e fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus o diabo resiste, mas resiste para cair. Por quê? O maior é aquele que está em nós. Fala para o seu irmão, você crê nisso? Por isso eu estou te desafiando você a abrir sua igreja lá onde você trabalha. Abra sua igreja lá onde você estuda. Por quê? O diabo vai resistir? Vai, mas vai cair em nome do Senhor Jesus. Porque nada pode resistir ao poder de Deus, e você carrega o poder de Deus. Fala para o seu irmão, o diabo está te resistindo em alguma área? Fala para ele, sai diabo, solta, vai embora, porque aqui você perdeu a guerra. Amém? Quinta consequência. A primeira, Deus feliz. Uma nova criatura, uma vida abundante, libertos do diabo. E a quinta, e aqui uma boa parte dos cristãos mete o pé na jaca aí. É o seguinte: não existe mais pecado na sua vida que Deus leve em consideração. O pecado, a obra do Calvário destruiu o pecado na sua vida e na minha. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos pecados. Sabe, irmãos, antes da obra do Calvário, lá nos céus tinha um acusador, um promotor. E aqui, me perdoa pelos promotores, talvez tenham aqui, mas é o papel, né? Acusar. O diabo é o promotor maior. E agora eu piorei a situação. Desculpa. Você vai falar, mas eu sou filho do diabo. Esquece isso, é só uma comparação. Então o diabo está lá diante de Deus, a Bíblia diz, acusando de dia e de noite, você e eu. Eles pecaram, o Senhor é justo, o Senhor tem que fazer alguma coisa, no seu reino tem justiça, pecou, tem que morrer, ele tem que morrer. Dia e noite, a Bíblia diz que o diabo ficava acusando eu e você diante de Deus. Quando eu falo eu e você, o ser humano. Porque a obra do Calvário, Jesus morreu pelo seu pecado e pelo meu pecado. Por qual pecado que Jesus morreu na cruz? Por todos. Por todos que nós já cometemos, por todos que nós cometemos e por todos que nós ainda vamos cometer. Porque se não fosse assim, Jesus tinha que morrer na cruz todo dia que você pecasse. Mas a Bíblia diz que ele morreu uma única vez por todos os pecados. O escritor de Hebreus, falando sobre isso, ele diz: na época, antes da obra do Calvário, se matava a novilha lá para um ano. Todo ano tinha que ir lá matar por conta dos pecados do ano.
O judeu ainda faz isso até hoje, não faz a morte da novilha, porque tinha que fazer isso no templo, e o templo está destruído, lá em Jerusalém, sabe que o pessoal lá tomou conta, e não tem jeito, mas eles comemoram o Yom Kippur, sei lá como que é que pronuncia isso, que é o dia do perdão, é o dia que eles oferecem o sacrifício para ter perdão da parte de Deus. Ano após ano eles fazem isso, porque eles não acreditam na obra do Calvário. Mas aí o escritor vem e fala, mas Jesus fez isso uma única vez por todas. Então, por isso é que Deus, quando olha para você, Ele não vê mais pecado. Ele esqueceu, porque Jesus pagou a conta. Por todos os pecados. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Mas eu sei que você tem uma dúvida. Fala, então por que eu peco? Na verdade, todas as vezes que eu afirmo isso com todas as letras, as pessoas falam, então eu posso pecar? Porque Deus não leva mais em consideração o pecado? Fala, olha, então você deveria aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque se você tem desejo, vontade, busca e só não peca porque você tem medo, e a hora que você fica sabendo que Deus não leva mais em consideração o pecado, você fala, agora eu posso pecar, é porque você não conheceu Deus, você não teve uma experiência com o Senhor ainda. Porque quem tem uma experiência com Jesus, ele está correndo do pecado. Quando ele peca, quando isso acontece por acidente, ele fica mal, ele fica triste, porque aquilo não faz parte da vida dele. O pecado, ele morreu para o pecado, o corpo de morte morreu, e agora ele nasceu para a vida. Como que é que ele vai desejar pecar, meu Deus do céu? Não tem sentido, só tem sentido para quem não conhece Jesus, para quem não acreditou na obra do Calvário, para quem não olha para Deus e fala, eu quero ser como Deus, porque não há pecado em Deus. Então essa é a primeira coisa. Quando você fala, então eu posso pecar? Você pode aceitar Jesus, e aí você não vai querer pecar. Mas para aqueles que já aceitaram e vive temendo o pecado, para com isso. Porque se você ficar focado no pecado, você vai acabar pecando. Esquece. Por quê? Deus já esqueceu. Eu há muitos anos atrás, minha esposa não dirigia e eu cismei de ensiná-la a dirigir. Até que eu desisti. Porque criou um problema entre nós e falei, não, vou pagar alguém que é melhor. Tinha um primo que, eu falei, não, com ele é melhor. A gente brigava muito eu tentando ajudá-la a dirigir. E eu falava para ela assim, vamos aqui na rua, olha para o centro da rua, cuidado com o poste. Ela, qual poste? Eu falei, aquele ali. Aí ela olhava o carro, lá na direção do poste. Eu não era professor de autoescola, estava ensinando ela, não era uma coisa muito legal fazer isso, né? E aí um dia eu estava lá num bar ensinando, e aí tinha uma viatura da polícia parada. A hora que eu entro na rua, a viatura, eu falei, nossa, estou enrolado. Eu não era crente. Vou explicar isso, para você não pensar que eu estou por aí fazendo isso hoje. E aí eu falei para ela, cuidado, a polícia, anda reto, faz de conta que você está dirigindo muito bem, olha só para frente, olha para o centro da rua, vamos lá. Ela, polícia onde? O carro, lá em cima da polícia. Eu falei, não olha para a polícia, olha para o centro da rua. Então veja, quando você fica olhando para o pecado, você vai em direção a ele. Ele te atrai, você fica olhando, você vai bater lá. Eu falei para ela, não, olha para o centro da rua, deixa o poste então. Mas e se eu bater no poste? Vai ser um acidente, mas olha para o centro da rua. O que o escritor aqui, o texto que nós lemos? Olhando firmemente para Jesus. Essa é a minha vida, essa é a sua. Você não tem que olhar para o pecado, porque ele já não existe mais. Pastor, mas me explica aí, eu não estou entendendo, mas eu peco. Peca mesmo. Ué, mas então, a gente peca ou não peca? Tem pecado ou não tem? Tem pecado. Onde? Na sua carne. No seu corpo de carne. Mas o seu corpo de carne não te representa mais, porque você agora é uma nova criatura. Então hoje eu sou uma nova criatura, mas tenho uma carcaça de carne. E essa peca, essa faz besteira, essa não quer saber de Deus, essa não quer as coisas de Deus, essa não quer se alimentar do alimento de Jesus, da comida de Jesus, quer se alimentar de uma comida própria.
Mas então como que eu faço? Eu sou bipolar, pastor? É mais ou menos. Bipolar, uma hora está do jeito, uma hora está do outro jeito. Mas então como que é que eu faço? Tem essa carcaça de carne e eu sou uma nova criatura. Paulo já deu a receita há 2000 anos atrás. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você flui no Espírito Santo, você tem poder 100% sobre a carne. Quando você não flui no Espírito Santo, a carne controla a sua vida. Pode olhar, você depois que se converteu, todas as besteiras que já fez até hoje, foi porque você não estava fluindo no Espírito Santo. Flua no Espírito e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. A carne está aí. Se você não tomar cuidado, ela vai pecar sim. E se isso acontecer? Se isso acontecer, você vai ser débil na fé. Mas Deus continua não olhando os seus pecados, porque Jesus já morreu por eles. Mas isso vai debilitar a sua fé. Mas isso não vai a cara de Deus vai mudar para você, a sua nova criatura então vai desaparecer. Não, isso é eterno. Até que eu receba um novo corpo, é essa guerra. E como que eu venço essa guerra? Fluindo no Espírito Santo de Deus. Fala, pastor, fala um pouco mais, que eu não estou acreditando muito ainda não. Isso é bom demais para ser verdade. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é santo? Quantos aqui creem que Deus é santo? A Bíblia fala que Deus não habita no pecado. Não tem jeito de pecado subsistir diante de Deus, porque a santidade de Deus destrói, consome o pecado. E o pecador junto. E aí o que acontece? A prova inequívoca de que Deus esqueceu do meu e do seu pecado é que Ele liberou o Espírito Santo dele para morar aí dentro de você. Deus mora aí. Deus não habita com pecado. Isso significa que eu e você, na nova criatura, onde o Espírito Santo habita, não há pecado. Porque se houvesse, nós estávamos mortos. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Fala para ele então, você é santo, como Deus é santo. Porque Ele habita aí. Então veja, a obra do Calvário me reconciliou com Deus. E de quebra, deixou Deus feliz, me tornou uma nova criatura, me deu uma vida abundante, me libertou do pecado, me libertou do diabo e destruiu o pecado da minha vida. Amém, igreja? Amém. Quantos estão felizes com isso? Dá uma glória a Deus. Amém. Então, olha, irmãos, Deus fez tudo que precisava ser feito para você e para mim. Agora, a mesa está posta. E qual que é a minha preocupação e a sua? Ou o que é que nós deveríamos tomar cuidado? Para que essa graça liberada na obra do Calvário não se torne vã na sua vida e na minha. Que ela não seja desperdiçada. Que você desfrute de tudo aquilo que Deus preparou para você e para mim. Porque tem alegria maior de um pai do que ver o filho desfrutar de tudo aquilo que ele preparou. Então Deus está feliz e preparou algo poderoso e grandioso para mim e para você. Então vamos desfrutar disso. Ao invés de ficarmos vivendo essa vida igual o mundo vive, vamos viver a vida de Deus. Por que é que estamos fazendo esse projeto? Todo semestre nós fazemos estamos fazendo novamente, para quê? Para te dar um instrumento. Isso não vai mudar a sua vida, o projeto em si não, ele é só um instrumento. Nós só estamos te empurrando, nós só estamos te ajudando a praticar, a desfrutar daquilo que Deus fez para você. Nós estamos só empurrando. Você sabe como que, acho que já te falei isso aqui, não sei se foi domingo passado, vou repetir. Você sabe como que uma águia ensina o filhote a voar? Você sabe onde é o ninho da águia, né? Nos penhascos mais altos. Ela trata do filhote um bom tempo. Ele fica lá com a boca aberta, a única coisa que ele faz é isso, boca aberta. A águia vai lá, caça, vem, dá comida para ele. E ele com a boca aberta. Ela vai lá, enche a boca dele. E ele vai crescendo, vai fazendo isso. Um dia ela vem, senta no ninho e ele está com a boca aberta. Ela fala, hoje a comida é outra. Ela, qual? Ele empurra ele do ninho. E ele sai despencando, batendo.
E ela olhando. Que, mãe? Fala assim, voa. Voa. Eu não sei, sabe? Já está aí. Desenvolva. Bate as asas. Vem batendo. E se ela vê que ele vai se estribuchar no chão, ela corre lá e pega ele. E aí leva para o SUS. Não. Volta ele para o ninho e faz o quê? Empurra de novo. E aí ela faz isso. Aí ele fala, ela não vai parar não, até você aprender a voar. Aí empurra de novo, aí ele começa a bater as asas. Eu sei voar. Eu posso voar. Eu posso caçar minha comida. Eu posso viver. Esse projeto é eu te empurrando fora do ninho. Aprenda. Aprenda a expulsar demônio. Aprenda a ter palavra de conhecimento, a orientar pessoas, a dar um testemunho, a edificar vidas. Por quê? Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém, igreja? Amém. Vai ficar contrariado comigo não, porque é para o seu bem. Ah, pastor, eu queria era só a bênção, só ficar de boca aberta e receber. Fala para o seu irmão, a boca aberta terminou o tempo. Você vai aprender a caçar agora. Então veja, como eu posso viver de tal forma que essa graça demonstrada na obra do Calvário, ela não seja vã? Desfrutando. Como eu desfruto? Comendo. O quê? A vontade de Deus e realizando sua obra. Aí fica todo mundo feliz. Porque Deus já está. Aí você também vai ficar. Nós tivemos essa conferência nesse final de semana, sexta e sábado, dos empreendedores. Então nós estávamos ministrando em 4 prédios. 3 no sábado e 3 na sexta e 1 no sábado. Então na sexta eu ministrei no nosso prédio lá do Grajaú, depois lá em Interlagos, depois lá no Cachoeirinha. Lá na Cachoeirinha, do outro lado da cidade. E quando eu cheguei lá no Cachoeirinha, era a última palavra. E aí eu cheguei lá e pensei, bom, a última palavra, deixa eu ministrar, deixa eu ir embora, que eu estou até cansado. E eu cheguei lá, o pastor Ricardo falou, não, pastor, nós fizemos aqui uma mesa aqui para você. Eu falei, não, mas não preciso comer não, eu vou ministrar agora. Ele falou, mas acho que você vai gostar. Aí ele falou assim, eu acho que você vai gostar. Eu falei, deve ter coisa boa lá, deixa eu ir lá ver. A hora que eu abri, irmãos, oh Jesus amado, sabe tudo aquilo que você gosta, mas que faz mal para você? Estava lá, doce de leite, queijo, bolo, pavê. Eu não sei para que ele perguntou, mas só tinha coisa que eu gostava. Então ele deve ter perguntado para alguém. Eu falei, irmão, você quer me ajudar? Você me ama ou você quer me torturar? Porque sabe que eu não posso comer tudo isso. Eu falei, pastor, só uma vez. Você já mudou sua dieta, mas um docinho de leite. Aí eu estava lá igual aquele cara que bebia muito, era alcoólatra, e saiu mas ficou olhando, né? Fica passando, olhando. Eu falei assim, então me dá um golinho desse doce de leite. Mas aí eu peguei só um pouquinho. Eu falei, não, mas me dar mais um pouquinho. Eu falei, não, mas eu vou experimentar também desse pavê, eu vou experimentar também desse bolo, vou experimentar, irmãos. Aí eu enfiei o pé na jaca. Falei, já estou errado mesmo, então eu vou ter que orar bastante mesmo. Falar, Senhor, queima tudo isso, não deixa produzir nada de ruim no meu organismo. Né? E comi. Mas deixa eu te falar algo. Depois eu fiquei acusado. Fala para o seu irmão, não fique acusado, isso é coisa do inferno. E aí, mas sabe por quê? Que eu fiquei pensando algo. Eu acho que eu tinha domínio próprio suficiente para olhar e falar assim, não, irmão, eu não vou comer isso não. Mas eu fiquei pensando, eles prepararam isso com carinho. Eles devem ter perguntado para minha esposa, o que o senhor gosta de comer? E aí ela deve ter falado, eles prepararam tudo, aquele negócio bonito. Não estava só gostoso, estava bonito também. Você sabe, tem que ser bonito, né? Você come com os olhos também. Então, aquele negócio bonito, bem arrumado, tudo preparado. Estava lá todos eles olhando para mim.
Eu olhei e falei, eu acho que eu vou ter que comer esse negócio. Eu não queria, sabe? Mas eu vou ter que comer. Para a edificação da igreja, o bem dos irmãos, porque eles fiquem alegres, eu acho que eu vou ter que comer. Eu vou me submeter a essa cruz pesada. E aí, eu fiquei pensando, falei, eu preciso desfrutar, porque está preparado para mim. E eles ficaram felizes. Eu passei uma noite com azia, tudo, mas feliz, porque eu falei, eu também comi. Está ótimo, está bom demais. Um dia só não vai fazer diferença. Então, eu desfrutei. Eles ficaram felizes e eu também. Sabe, Deus preparou tudo para você. Está tudo pronto. Então, desfrute em nome de Jesus. Coma. Desfrute. Porque a obra do Calvário está consumada. Ela foi pronta, está acabada. O banquete está pronto. Para os filhos de Deus. Para todos aqueles que creem. Então desfrute de tudo aquilo que Deus preparou para você. Não viva mais uma vida de acusação. Não deixe o diabo falar. Você não agradou a Deus. Olha o que você fez. Você é isso, você é assado. Como eu disse, a obra do Calvário desempregou o diabo. Porque está lá no céu nos acusando. Todo dia. Como agora não tem mais acusação, porque Paulo falou, não há mais nenhuma condenação. Jesus resolveu isso. O diabo foi desempregado. A obra do Calvário abençoou todos e desempregou o diabo. E no lugar dele nos céus hoje tem quem? Um advogado. Então, quando eu e você, a nossa carne, por descuido, por não estar fluindo no Espírito, faz alguma besteira, o diabo chega e fala, ele pecou. O advogado fala o quê? Já foi paga a dívida. Eu já paguei. E morreu o assunto. Então, veja, Deus desempregou o diabo. Não dá emprego para ele na sua vida, não. Quando você aceita uma acusação, você assinou a carteira do diabo na sua vida. Porque a acusação gera morte, mas a graça gera vida. Fala para o seu irmão, desemprega o diabo na sua vida. Fala para ele, está consumado, está tudo pronto. Agora é só correr para o abraço, porque o gol já foi feito. Amém? Fala para o seu irmão, você é livre para viver uma nova vida. Nós vamos cear agora. O que é a ceia? É o dia que você lembra de tudo isso que eu estou te falando. É o dia que você abraça. Eu quero chamar a equipe de louvor, o coral e o pessoal que vai servir rapidamente. Os outros permaneçam sentados. Só esse pessoal venha rapidamente. Então olha aqui para mim. A ceia é o dia que você reafirma a sua fé. A ceia é o dia que você reafirma a obra do Calvário na sua vida. A ceia é o dia que você inculca, eu sou filho de Deus, sou filho amado de Deus, onde Ele tem todo o seu prazer. Amém, igreja?